Mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Eu sou o Senhor, teu Deus. Já que o próprio Deus não pode baixar a terra, a matéria grosseira, cabe ao espírito humano subir o caminho até o espiritual ideal, de onde proveio. E foi para mostrar esse caminho que o divinal desceu mediante a encarnação. Porque somente na divindade reside a força primordial de onde pode fluir a palavra viva. Não devem, pois, os homens imaginar que o divinal permaneceu na terra de modo a qualquer pessoa poder ser agraciada de maneira toda especial, para tanto bastando ter vontade. Para a obtenção da graça encontram-se as leis férreas de Deus na criação, cujo cumprimento incondicional unicamente pode propiciar a graça. Dirija-se elas quem quiser atingir as alturas luminosas. Ninguém deve comparar Deus, que é perfeito, com o soberano da terra. Em seus critérios imperfeitos e humanos pode, através de seus magistrados da mesma espécie, conceder indultos arbitrários, mercê de sentenças proferidas. Coisa assim é incompatível com a perfeição do Criador e com sua vontade que é una com Ele. O espírito humano precisa finalmente habituar-se ao pensamento de que ele mesmo tem que se movimentar energicamente para alcançar perdão e absolvição, e assim cumprir finalmente seus deveres, que omitiu por preguiça. Ele deve cobrar ânimo e fazer-se, se não quiser ser atirado às trevas dos condenados. Dever confiar no seu Salvador quer dizer confiar em sua palavra, e através da ação tornar vivo o que ele disse. Nada mais consegue ajudar. De nada adianta a crença vazia. Acreditar nele não quer dizer outra coisa senão acreditar deveras em sua palavra. Irremediavelmente perdido se acha todo aquele que não se esforça ativamente para se segurar a corda que o Filho de Deus lhe entregou na mão através de sua palavra. Se o homem quiser realmente ter seu Salvador, terá que se animar para a vivacidade espiritual e o trabalho. E não deve visar exclusivamente vantagens e usufruições terrenas. E deve se esforçar para se levar até ele. Não deve esperar presunçosamente que o Salvador baixe até ele. Sua palavra indica-lhe o caminho para lá. Aí então temos as ilusões humanas. Muitas ilusões. E nós, seres humanos, nos entregamos a muitas ilusões, né? Essa é a nossa sina, nosso destino. E é uma coisa própria, assim, principalmente das religiões, né? Que as pessoas querem egoisticamente obter vantagens, negociar com Deus, achar que fazendo algo, enfim, dando seu dízimo, comparecendo e vão ser recompensadas. E não é isso, né? Porque toda crença segue as ilusões. Se não tiver aquela vontade férrea, né? Vamos dizer assim, aquele critério contra si próprio de investigar as nossas reais intenções quando nós queremos nos convencer que estamos no caminho certo. A qual procura seu caminho e tem e procura praticar. Mas tem que ver quais são as nossas reais intenções, né?
Essa é a questão principal. E hoje, de fato, vivemos num mundo das ilusões. Cada qual com sua ilusão, seja na matéria, seja na ciência, seja seus valores familiares. E o importante é buscar uma autenticidade, realmente termos a nossa escolha bem criteriosa, né? É um caminho que cada qual tem que procurar. A ilusão só existe aqui na matéria, por causa justamente do raciocínio, né? Das imaginações. E aquele que nós criamos com nossa vida, que não está de acordo com a vontade de Deus, com a realidade, ela deixa de existir quando desencarnarmos. Porque lá não existe. Não existe o raciocínio, existe a intuição, a nossa essência. E todas as nossas imaginações, tudo, nossas crenças errôneas, criam formas. E aí teremos que vivenciar nossos erros e nossos acertos, bola em matéria. Essa é a questão fundamental. E é onde a lei de Deus bate severamente em cada qual, né? Lá estamos despidos de nossa vaidade, né? Nossas posições, nossos orgulhos. Somos um simples ser humano, simplesmente um simples ser humano, que terá que responder por tudo que fez aqui na matéria, como se utilizou das suas faculdades intuitivas, que são as espirituais, ou então racionais, que utilizamos aqui na matéria grosseira, sendo que as faculdades racionais são específico aqui somente da matéria, é o instrumento do qual a ferramenta principal que utilizamos para que o nosso espírito possa atuar aqui na matéria, sem o qual não seria possível. Então, a intuição sempre deve comandar as nossas vidas. Agora, ao aprender a se utilizar da intuição, é algo que nós temos é a nossa tarefa. Porque tudo pode só ter um bom resultado se soubermos dar voz ao nosso espírito, que é a nossa eternidade, né? É o que tem sempre que prevalecer. Caso não consigamos, nós chegaremos muito pobres lá no além matéria, a ponto de podemos ser condenados eternamente, não termos mais chances, né? De acordo com a nosso estado de perdição, vamos dizer assim. E isso, infelizmente, é o que ocorre com a maior parte dos seres humanos, né? Nós. E que poderemos só comprovar com realmente o nosso estado interior é quando desencarnarmos. Porque aqui na matéria sempre estamos sujeitos às ilusões, aos enganos. E realmente, unicamente uma palavra autêntica de Deus, escrita de próprio punho,
poderia nos servir para isso. Justamente por isso que a mensagem do grau é essa ferramenta indispensável, é a nova palavra viva, que foi escrita de próprio punho, pelo Espírito Santo, o Filho do Homem, que foi prometido por Jesus Cristo. A palavra de Jesus, ela tá muito... tirou o seu rigor do amor severo, e hoje ela está muito misturada com as vontades humanas, com as interpretações falhas humanas, né? Por isso que, se a humanidade desejasse mesmo a sua elucidação espiritual, o único caminho que resta hoje é a mensagem do Graal, porque ela arranca nossas máscaras, as nossas ilusões, desde que procurarmos compreendê-la com conserto. Isso é uma tarefa individual. É que, mesmo que existam pessoas que possam dar sua interpretação ou com base na sua compreensão, isso é sempre está fora da nossa realidade pessoal. Portanto, é uma tarefa que nós mesmos temos que ler, estudá-la e interpretar corretamente. Então, esse é o caminho, é a mensagem do Graal na luz da verdade. www.graal.org.br www.mensagemdograu.com.br. Deus não corre atrás da humanidade, mendigando, quando esta forma dele uma imagem falsa e por isso se afasta, tomando caminhos errados. Tão cômodo isso não é, mas, visto como essa concepção absurda já se disseminou bastante por causa da falsa compreensão dos homens, a humanidade terá, antes de mais nada, que aprender a temer seu Deus. Ao reconhecer na reciprocidade inevitável de uma crença cômoda e morta, que sua vontade baseia-se na perfeição e não se deixa alterar. Quem não se adaptar às leis divinas acabará por se ver prejudicado ou mesmo triturado, conforme deverá suceder também aos que se entregarem a tais idolatrias, prestando honras divinas ao que não é divinal. O homem terá que chegar ao reconhecimento de que o Salvador o aguarda, mas não o vem buscar. A crença, ou melhor falando, a ilusão de que a maior parte da humanidade traz hoje em si, tinha que falhar, conduzindo até mesmo à miséria e à perdição, porque ela é morta, isto é, não contém em si a verdadeira vida. Assim como Cristo outrora purificou o templo enxotando os vendilhões, assim também têm os homens que ser chicoteados para despertarem da preguiça de seus pensamentos e intuições com relação ao seu Deus. Continue, pois, dormindo. Quem outra coisa não quiser, e prefira refestelar-se comodamente nas almofadas macias do auto-engano, acreditando estar certo em pensar pouco e que cismar seria pecaminoso. Mas seu despertar, que sobrevirá bem antes do que pensa, será terrível. Sua medida será de acordo com sua preguiça. Como uma pessoa que crê em Deus, que tem refletido sobre sua essência e sua grandeza,
que acima de tudo sabe que a perfeita vontade do Criador se encontra na criação, atuando como leis da natureza, pode esperar que seus pecados possam lhe ser perdoados mediante tão só o cumprimento de mera penitência imposta, quando isso se acha em absoluta contradição com essas mesmas leis divinas de incondicional reciprocidade? Mesmo ao próprio Criador, isso não seria possível, porque as leis da criação e da evolução, emanadas de sua perfeição, contêm por si sós, em seus efeitos, atuando como tal, atuando como com total autonomia, a recompensa ou o castigo, como justiça inalterável, mediante o amadurecimento e a colheita de boa ou má semeadura do espírito humano. Deus não corre atrás da humanidade mendigando quando esta forma dele uma imagem falsa, por isso se afasta, tomando caminhos errados. Tão cômodo isso não é, mas visto como essa concepção absurda já se disseminou bastante por causa da falsa compreensão dos homens, a humanidade terá, antes de mais nada, que aprender a temer seu Deus, ao reconhecer na reciprocidade inevitável de uma crença cômoda e morta, que sua vontade baseia-se na perfeição e não se deixa alterar. Então, vemos aí as ilusões humanas novamente, que se entregam a uma crença cega e não há uma reflexão, há simplesmente um fanatismo, se obrigam a acreditar de algo que não existe. E Deus, em sua magnanimidade, ele, no juízo final, pregou a mensagem do Graal, do Filho do Homem, para possibilitar aqueles que têm uma busca sincera, né? Que não se entregam a falsas ilusões das religiões, né? Ou outras crenças, como crença absoluta na ciência, enfim, crenças erradas e contrárias à vontade de Deus é o que mais existe na humanidade, né? Então, o que o ser humano precisa hoje é de um direcionamento, é uma orientação precisa, né? Como ele deve proceder, de um guia exato, um guia divino, com D maiúsculo, né? Divino de Deus. E aí essa é a palavra viva, né? A palavra viva da mensagem do Graal. Não existe outro caminho para o ser humano. Quem não se adaptar às leis divinas acabará por se ver prejudicado ou mesmo triturado, conforme deverá suceder também aos que se entregarem a tais idolatrias, prestando honras divinas ao que não é divinal. O homem terá que chegar ao reconhecimento de que o Salvador o aguarda, mas não o vem buscar. Então é um trabalho nosso. Nós saímos como sementes inconscientes, centelhas do reino divino, e teremos que obrigatoriamente retornar ao nosso lugar, mais alto, com autoconsciência. E nós temos nosso livre-arbítrio. Somente com o livre-arbítrio podemos nos conscientizar e nos tornarmos perfeitos, né, na nossa condição humana. O espírito humano pode adquirir a sua perfeição de acordo com
a nossa origem e como criatura. Então essa perfeição é de acordo com a nossa origem. E se nós se tornar perfeita, é obter a autoconsciência e a permissão do retorno para o paraíso do reino espiritual, que é a nossa pátria. E assim atuarmos com perfeição. E sendo um servo de Deus em sua vinha. A criação material, ela serve justamente para nós, seres humanos, obtermos as experiências mais profundas, no sentido de somos obrigados a fazer com que a nossa centelha espiritual se movimente. Crie músculos, vamos dizer assim, para nos iluminarmos. É a pressão exata, né? Que nossas centelhas inconscientes necessitam para desabrochar e dar frutos. Igual a terra, né? Uma semente necessita ser enterrada na terra fértil, pressionada para que desperte as suas qualidades, as suas características, né? E se desabroche, cresça e dê frutos. Exatamente isso que são as nossas sementes espirituais. A crença, ou melhor falando, a ilusão que a maior parte da humanidade traz hoje em si tinha que falhar, conduzindo até mesmo à miséria e à perdição, porque ela é morta, isto é, não contém em si a verdadeira vida. Então, o que existe de mais característico no ser humano é a crença cega, né, das religiões, e especialmente a religião cristã. Não existem maiores ilusões do que na religião cristã. Os conceitos errados, coisas que são fora, por exemplo, acreditar, sempre falo sobre das principais crenças, vamos dizer assim, os dogmas, de querer que Deus atue fora das suas leis inalteráveis perfeitas, como no caso da gravidez de Maria, que era impossível, sem que ela tivesse relacionado com um homem. Jesus, ele foi filho de um centurião romano, de nome Criolus. Isso está a mensagem do Graal, ela explica muito bem a impossibilidade de uma gravidez sem que haja um ato de geração entre um homem e uma mulher. Nesse caso, o parteirão de Jesus foi Creolus, um centurião romano. E a verdadeira história de Jesus está nos livros Jesus, do Amor de Deus, e Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Grau na Terra. E outra questão é sobre a morte de Cristo, que o corpo dele tem que ficar na matéria. Jesus teve que se utilizar de um corpo como qualquer um de nós. Então, a essência dele, que era divina, então, aqui na sua encarnação na Terra. Agora, o exterior é um corpo comum e tem que ficar na matéria. Não tem por que ele transformar o corpo em divino. Isso não existe. O corpo morreu, está morto. É matéria, fica na matéria. Eu até fiz uma teoria com base na literatura do Graal,
E o corpo terreno de Cristo está no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Se você fizer uma investigação na caverna, órbita direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, vai se encontrar a entrada que está obstruída para a sepultura oculta de Deus Cristo Jesus. E lá estão seus ossos. Eu sempre falo isso dessa teoria, que eu tenho convicção que esteja certa. Basta uma investigação arqueológica nesse local, que é o Calvário de Gordon, em Jerusalém, na caverna órbita direita do Calvário de Gordon. Porque o Calvário de Gordon eu lembro uma espécie de gigantesca caveira, mais ou menos com uns 15 metros de altura. No meio da caveira está as duas órbitas, a órbita direita e a órbita esquerda. Na órbita direita, no fundo da órbita direita, ou caverna, está a entrada, mais assim para o lado direito, assim, a meia altura para o lado direito. Lá que está. Através de fotografias, existem muitas fotografias. Segundo eu creio, aparece nitidamente um contorno, como se fosse uma abertura assim de 60 centímetros, 60 por 40, uma abertura bem estreita, que é a que leva para a sepultura. Basta desobstruir essa entrada. Vai se encontrar um pequeno túnel que leva à sepultura oculta de Cristo. Então, o Calvário de Gordão é um aglomerado rochoso, no qual foi ocultado, foi cavado, né? Uma sepultura oculta, a sepultura onde foram ocultados por José de Arimateia e o apóstolo João os ossos, o corpo de Cristo. Então é isso. E nas minhas notas do Facebook, algumas notas no Facebook eu falo sobre esse assunto, né? Por exemplo, tem uma nota que eu coloco: eu descobri, na verdade seria redescobrir, né? Porque existe o livro, né, Os Apóstolos de Jesus, onde tem um capítulo Maria Madalena, diz que exatamente Maria Madalena, que após alguns anos da morte de Cristo, com a sua vidência, chegou até o local onde foram ocultos o corpo de Cristo. Porque poucos que souberam, acredito que apenas José de Arimateia e João. E Maria que fez o pedido. Então, a princípio só essas três pessoas sabiam: Maria de Nazaré, José de Arimateia e apóstolo João. Porque depois daquela final de tarde, né, da sexta-feira, que Jesus morreu e foi enterrado no primeiro sepulcro, eles se reuniram. É uma casa, Maria de Nazaré, ela tinha uma casa em Jerusalém. E eles se reuniram. Essa casa provavelmente foi onde se realizou a ceia, a Sagrada Ceia, a última ceia, né? Eu penso que sim, não tenho certeza, mas me parece que sim. E era uma propriedade de Maria de Nazaré. Então ela fez o pedido. Então, após a sepultura, sepultar Cristo, eles se reuniram e houve essa decisão. Se houve o pedido de Maria de Nazaré e José de Arimateia e João executaram isso. E esse local é exatamente o que eu acredito seja no famoso Calvário de Gordon, em Jerusalém. Então é essa, segundo a minha pesquisa de muitos anos. E o meu papel é divulgar, porque eu não sou cientista, não sou arqueólogo,
simplesmente através dos meus conhecimentos espirituais, dos meus estudos, e também interesse pela ciência, geografia, arqueologia, eu fiz fotografia, né? História, todos esses interesses autodidatos. Eu apenas cheguei a iniciar um curso de geografia, mas não concluí. Mas sempre gostei de pesquisar com autonomia. Enfim, o ser humano, se quer